Olá, turma, tudo bem? Conforme nós conversamos na última aula com os líderes de turma, nós vamos precisar complementar o nosso conteúdo para a primeira NVA através de uma aula via Teams, no que pese termos um feriado e a impossibilidade de nos reunirmos em sala de aula. Para que não haja qualquer prejuízo avaliativo, nós vamos finalizar uma pequena parte do conteúdo que nos resta referente à ação penal por meio desta aula agora. Então, vamos lá, turma. Veja bem, há pelo menos 2 semanas nós já estamos trabalhando o conceito mais geral a respeito de uma ação. Nós já temos trabalhado a perspectiva constitucional sobre a ação enquanto um direito autônomo, abstrato, subjetivo, que a parte detém de levar sua demanda ao judiciário e ter uma resposta jurisdicional sobre aquele pleito. Começamos a debater então essa perspectiva um pouco mais ampla a respeito do conceito de ação. E aí nós passamos a uma análise, uma agnose a respeito de como o processo civil se apoderou deste debate acerca da ação, uma vez que o direito civil ele tem uma maior musculatura, uma maior densidade dogmática, com alguns de seus institutos formados há muito e muito tempo, sendo trabalhados já desde da Roma Antiga. E em razão do direito civil ter essa musculatura mais desenvolta sobre vários pontos da sua dogmática, por muitas e muitas vezes também o direito penal acabou tendo, ou pelo menos sendo obrigado a se socorrer de uma dogmática emprestada por conceitos civilistas. Então, há uma imperiosa necessidade de repensarmos o processo penal à luz dos seus próprios conceitos, como o professor Aurí Lopes Júnior fala, a partir das suas próprias roupas. O direito penal tem o direito e a capacidade de ser gestado e gerido a partir de uma perspectiva própria do processo penal. Essa ainda não é a regra quando nós estudamos o tema ação, sobretudo ação penal. No que pese, temos a contaminação clássica da teoria geral do processo, que tenta fazer um apanhado global e abraçar todos os ramos do direito a partir de uma dogmática que sirva para todos. E, a bem da verdade, conforme nós estamos denunciando ao longo das últimas aulas, o processo penal ele tem requisitos, ele tem preceitos, princípios que são inerentes à persecução penal, que por vezes não cabem sob uma perspectiva do direito civil. Essa discussão ela já foi traçada e a partir daí nós adentramos então em ação penal. Saímos de um conceito geral de ação e passamos a estudar a ação penal. E aí vimos requisitos da ação penal, nós vimos princípios da ação penal, e vimos condições da ação penal, condições da ação a partir de uma teoria clássica civilista e legitimidade da parte, possibilidade jurídica do pedido, e também vimos a partir de uma teoria mais moderna, própria do processo penal. Tudo isso a gente já debateu em outro momento. E aí chegamos então em ações penais em espécie. Dentro de ações penais em espécie, nós trabalhamos a ação penal em duas divisões, pelo menos duas divisões. E aí colocamos em um espectro a ação penal pública e a dividimos em mais duas espécies. Ação penal que alguns autores denominam de ação penal de iniciativa pública, vide professor Aurí Lopes Júnior, e aí dividimos então ação penal pública ou ação penal de iniciativa pública em incondicionada e
condicionada à representação ou à requisição do ministro da Justiça. Falamos de requisitos, dos princípios inerentes à ação penal incondicionada, que ela não vai requerer qualquer autorização especial para o regular processamento pelo sujeito ativo da ação penal, no que pese o Ministério Público, por previsão constitucional, artigo 129, inciso 1 da Constituição de 88, e vimos também a ação penal pública condicionada à representação, que é aquela ação penal que vai necessitar de uma autorização extra para que o delegado de polícia possa abrir o inquérito policial, tombar o IPL e o promotor de justiça possa ofertar uma denúncia. Há de haver uma autorização que a jurisprudência já tem apontado que não é revestida de um formalismo muito duro. A parte só precisa, de alguma maneira, manifestar o seu desejo de ver o autor do fato processado. E debatemos de um modo geral já os delitos e as condições, os requisitos, os princípios de uma ação penal de natureza pública, incondicionada e acondicionada. Na aula de hoje eu quero abordar especificamente a ação penal de iniciativa, de novo, como nos fala Aurí Lopes Júnior, de iniciativa privada. E esta ação penal de iniciativa privada, ela é subdividida em 3 espécies. A primeira nós denominamos de ação penal privada exclusivamente, ou ação penal privada originária, ação penal privada propriamente dita, são todos sinônimos para tratar da ação penal privada por excelência. Em seguida, temos a segunda hipótese normativa de ação penal privada, que é a ação penal personalíssima, que atualmente está adstrita a uma única hipótese, uma vez que o delito de adultério já foi revogado do nosso ordenamento jurídico. E a terceira e última hipótese de ação penal privada é uma hipótese de legitimação extraordinária, que é denominada de ação penal privada subsidiária da pública. Veja bem, turma, antes de falarmos de cada uma dessas ações penais privadas, vamos falar de uma forma preambular as questões propedêuticas, introdutórias a respeito das ações penais privadas. Então, já comentamos nas aulas passadas que na hipótese de não haver previsão expressa dentro do Código Penal, não haver uma informação direta e clara de qual é a ação penal, qual é a natureza dela, nós estaremos então falando de ação penal pública incondicionada. Se não houver qualquer disciplina que arremeta para uma necessidade de processamento ou de forma condicionada, ou, como eu vou apresentar agora, mediante queixa, a gente vai estar falando, como regra, que as ações penais tramitam na forma de pública incondicionada. No entanto, quando o legislador quiser ou optar pela hipótese de uma ação penal condicionada, ou quando ele estiver falando de uma ação penal privada, ele vai informar a vossas excelências por meio de palavras-chave. Neste caso aqui, nós teremos lá, dentro do título que estarão estudando no Código Penal, a expressão, abre aspas. Neste caso, se procede somente mediante queixa, fecha aspas. Quando se depararem com esta expressão, nós estaremos diante de uma ação penal privada. As ações penais privadas são iniciadas, a petição inicial da ação penal, em paralelo à petição inicial da ação penal pública. A ação penal pública chama-se tecnicamente de denúncia, a petição inicial. A petição inicial da ação penal privada, tecnicamente se denomina de queixa ou queixa-crime. Tanto a denúncia quanto a queixa, elas precisam estar coadunadas com os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal,
Requisitos esses que nós já estudamos nas aulas passadas. Para não prolongar demais o vídeo, não vou voltar a eles neste momento. No entanto, além dos requisitos próprios do artigo 41, que devem estar presentes tanto na denúncia quanto na queixa, nós podemos apontar como requisitos complementares da queixa-crime a necessidade de dar valor à causa. Em outra ação penal, nós não temos este requisito, nem na condicionada, nem na incondicionada. Mas uma ação penal privada, é necessário que, além dos requisitos do 41, nós tenhamos ali apontado qual o valor da causa. Uma ideia muito típica do direito civil. Temos também, há de haver também uma procuração com poderes especiais. Então não basta aquela procuração com poderes gerais do artigo 105 do CPC. Neste caso, a ação penal privada, a procuração, como falarei mais adiante, ela há de ser uma procuração com poderes especiais. E por fim, alguns autores apontam também a necessidade de, em uma ação penal privada, termos lá custas e honorários advocatícios para o querelado, né? De um lado temos aqui então o querelante, assim é denominado o autor, e do outro lado temos o querelado, tá bom? Temos aqui então denominações próprias de uma ação penal privada em contraponto ao Ministério Público e ao réu nas ações penais públicas, tanto incondicionadas quanto condicionadas à representação. Dentro dessa perspectiva da ação penal privada, nós também temos princípios que são inerentes à ação penal privada e, portanto, divergem em certa medida dos princípios que nós estudamos nas ações penais públicas. Na ação penal privada, podemos apontar como princípio a oportunidade e conveniência. Então, a vítima, neste caso, ela não está obrigada a exercer a ação penal. Cabe, obviamente, ao ofendido analisar o momento em que fará a acusação, desde que respeitado o prazo decadencial de 6 meses. O prazo decadencial de 6 meses também é aquele prazo que nós vimos na ação penal pública condicionada à representação. Então, diferente da ação penal pública incondicionada, na qual o Ministério Público lá ele não tem a possibilidade de escolher se ele vai ou não oferecer acusação, quando presente elementos de culpabilidade, de autoria, presentes os requisitos, as condições da ação, o MP não goza da prerrogativa de escolha. Ele terá que fazer o regular processamento. Aqui na ação penal privada, por ter um interesse um pouco mais restrito à parte, ela vai poder decidir se ela vai ou não exercer a ação penal e em que momento ela fará, desde que respeitado o prazo decadencial de 6 meses. Na mesma ideia, nós temos aqui o princípio da disponibilidade. Então, o ofendido poderá renunciar ao direito de ação, desistir do processo, dando causa a uma perempção, que é uma causa extintiva da punibilidade, bem como poderá perdoar o réu, né? Agora, o perdão, o réu vai precisar também anuir, mostrar o seu aceite. Então, há aqui o princípio da disponibilidade. O princípio também, para a ação penal privada, que a doutrina nos traz, é o da indivisibilidade. Então, não poderá o querelante escolher, em caso de concurso de agente, contra quem irá exercer a queixa. É o que nos fala o artigo 48 do Código de Processo Penal. Então, a queixa contra um dos autores obrigará o processo aos demais. Ele não vai poder escolher, em caso de concurso, um
em detrimento de outro. Há de ser todos ou nenhum. Por fim, o mais básico e clássico da intranscendência. Significa, então, uma responsabilidade penal subjetiva. Somente responde pelos fatos aquele que deu causa ou concorreu de qualquer maneira para o resultado por meio do já estudado nexo causal. Não é possível que um pai responda pelo ato do filho em uma ação penal. Cada um responde na medida da sua própria culpabilidade. E aí, quanto à titularidade, já até anunciei ainda há pouco, a titularidade aqui ela vai estar expressa por meio do artigo 30, sendo denominados então querelante e o réu denominado de querelado. Quem entra com a ação é o querelante. Então, é possível se pensar também em um direito de prosseguir com a ação penal para além do próprio titular? Aqui também cabe a legitimação por meio do CAD, né? O cônjuge, o ascendente, o descendente e o irmão. Perfeito? O prazo, nós já falamos também, o prazo para o exercício da ação penal privada é de 6 meses, contado do conhecimento da prática do fato, do conhecimento de quem é o autor, melhor dizendo. Pode ocorrer um delito e o delito já está sendo consumado, mas eu ainda não identifiquei quem é o autor. Neste caso, meu prazo ainda não está correndo. Do momento em que eu identifico quem é o autor que está me caluniando, eu tenho, a partir daquele momento, o prazo de 6 meses para exercitar a ação penal. Tá? O artigo 38 nos informa que assim é procedido. Neste caso também, o prazo ele não poderá ser interrompido, suspenso ou prorrogado. Tá? Alguns outros requisitos específicos para a ação penal privada. Em uma ação penal privada, é necessário que haja, portanto, então, a participação de um advogado ou, eventualmente, de um defensor público. Então, temos que ter poderes especiais nesta procuração que faça menção ao fato criminoso como uma forma de garantia da própria defesa técnica de eventualmente não ser responsabilizada por uma denunciação caluniosa. Veja, pode ocorrer uma situação em que o querelante informa ao seu advogado que houve o cometimento de um crime contra a honra, o advogado então peticiona essa queixa-crime dentro da sua imunidade funcional, mas depois o querelante informa que não fez aquela acusação. E aí o advogado ficará em uma situação muito delicada, né? A parte técnica da defesa ficará em uma situação muito delicada. Para que não ocorra situações como essa, pede-se, portanto, que esta procuração ela traga uma descrição do fato que está sendo objeto daquela queixa-crime. Quando não for feito desta maneira, se diz também, por meio da construção jurisprudencial, que o querelante assinará a petição inicial junto com o advogado, assim dando ciência e conhecimento amplo do que ali está escrito, de modo que ele também está sendo corresponsável, né, pelos fatos ali narrados. Então, é uma situação sui generis que coloca como diferencial de uma ação penal comum ou de uma ação comum para uma ação penal privada. Há de haver na própria procuração a menção específica sobre qual fato está levando àquela denúncia. E agora falando sobre as ações penais especificamente. Então temos a primeira ação penal privada por excelência ou originária ou comum. Esta é uma ação penal privada sem qualquer outra especificidade.
ela pode ser ajuizada, portanto, no prazo decadencial de 6 meses, pelo ofendido ou pelo seu representante legal. Então, geralmente aqui tratar-se-á de crimes contra a honra, né? Calúnia, injúria, difamação são crimes de ação penal privada por excelência. Temos uma modalidade de ação penal privada chamada de personalíssima. Está restrita ao artigo 236 do Código Penal, que vai lá trazer um delito de induzir a erro para casar, sabendo que há um impedimento legal, algo nesse sentido. E aí ela requer que seja apenas aquela pessoa que foi levada a erro, somente ela, naquela condição de erro, poderá intentar aquela ação penal privada. Então, apenas a hipótese do 236 do Código Penal. A outra hipótese estava prevista para o crime de adultério, que já não cabe mais qualquer discussão, uma vez que ele foi revogado. E a última hipótese de ação penal privada é a ação penal privada subsidiária da pública. Esta é uma hipótese de legitimação extraordinária e ela tem uma ampla previsão legal, porque ela está tanto no rol do artigo 5º da Constituição Federal, quanto está prevista normativamente no Código de Processo Penal, no artigo 29, e também veio prevista no artigo 100, parágrafo 3º do Código Penal. Neste caso da ação penal subsidiária da pública, a gente está falando de uma hipótese em que o Ministério Público quedou-se inerte, ou seja, ele não fez o que deveria ter feito de ofício dentro do prazo legal, do prazo regimental, e o MP não se movendo dentro do prazo legal, abre a possibilidade da parte ofendida também ingressar com esta ação penal subsidiária, quando na verdade ela é uma ação penal pública. Então, veja, em um processo que a natureza dele é incondicionada e versa a respeito, imputa a prática do fato referente a um homicídio. O Ministério Público, em caso de um réu preso, tem o prazo de 5 dias para ofertar a denúncia. O Ministério Público não ofertou em 5 dias, já estamos no 17º, 18º dia e o Ministério Público ainda não se moveu. Então, caberá a partir do 5º dia, então no 6º dia, a parte impetre uma ação penal privada subsidiária da pública, fazendo a denúncia a respeito daquele delito de homicídio. Claro, não há uma substituição processual, no sentido de que agora a ação penal que era pública, incondicionada, passou a ser uma ação penal privada. Não é disso que se trata. O Ministério Público vai poder repudiar aquela denúncia feita pelo particular, vai poder aditar aquela denúncia, vai poder eventualmente pedir nova investigação a respeito daquela denúncia, ou ficar até mesmo com os custos legis acompanhando o desenrolar a partir de uma movimentação própria do particular. Mas a ação continua sendo do Ministério Público, ele podendo avocar para ele a qualquer momento o retorno daquela ação penal. E aí a parte, se ela quiser continuar acompanhando, eventualmente ela vai mudar como qualificação e passará a acompanhar por meio de assistência de acusação. Tá? Passando para mais um ponto, agora vamos falar sobre as causas extintivas de punibilidade no que pese às ações penais privadas. Temos então como causas extintivas da punibilidade, aquelas causas que estão no artigo 107 do Código Penal, temos a renúncia, o perdão e a perempção. A renúncia é um ato unilateral, é um ato que só pode ser exercido antes da impetração do exercício, então,
do direito de queixa ou também de representação. Então, antes do recebimento da denúncia, você pode exercer a sua renúncia, ou seja, você não faz nada, você deixa passar o prazo de 6 meses, está renunciando ao teu direito de impetrar aquela ação penal privada. Tá? E aí o código vai dizer que ela pode ser feita de forma expressa, né? Ou de forma tácita, quando você apenas deixa o prazo passar. Mas tu pode ir lá e dizer, né, por meio de uma documentação, de uma coisa, eu não quero dar seguimento à esta ação penal. Por fim, né, na questão da renúncia, é importante que se diga também que a renúncia a qualquer um dos autores se estenderá aos demais. Você não pode renunciar a um em caso de concurso e não renunciar ao outro. Se eles estiverem dentro da mesma dinâmica probatória processual, a situação de um também influirá na situação do outro. Quando falarmos então da próxima causa extintiva, que é o perdão ele já passa a ser um ato bilateral. Significa então que tanto o querelante vai dizer eu não quero mais seguir nesta ação, como o querelado também tem que fazer um juízo valorativo e apresentar o seu aceite. Neste caso, o perdão ele só vai poder ser exercido a partir do recebimento da queixa. Antes do recebimento, o que nós temos? A renúncia. Depois do recebimento, você vai poder exercer o perdão. O professor Guilherme de Souza Nutti até nos diz que, neste caso, na visão dele, o perdão não deveria ser ato bilateral e também deveria ser um ato unilateral, uma vez que a parte manifestou o desejo de não haver mais o processamento, o querelado também deveria automaticamente ser obrigado a aceitar a renúncia e a causa extintiva de punibilidade. Mas a posição do Nutti, a doutrina de um modo geral e a jurisprudência tratam o perdão ainda como um ato bilateral. Então, o perdão também a um dos réus aproveita aos demais e também poderá ser tácito ou expresso nos mesmos moldes que nós falamos ainda há pouco. E a última causa extintiva de punibilidade é a perempção, que nada mais é do que uma penalidade, uma sanção de natureza processual, também, novamente aqui, pela inércia da parte em diligenciar corretamente para o andamento daquele processo, daquela causa. Então, quando ele, de forma decidiosa, não comparece a um ato, não se manifesta quando devidamente intimado, quando não comparece a uma audiência, então aí ele receberá as sanções do artigo 60 do Código de Processo Penal e ele será enquadrado como um perempto. Perfeito? De um modo geral, a ação penal privada são essas as questões primordiais, de forma bem en passant. Alguma outra discussão nós trataremos ela em sala de aula, no complemento das nossas aulas. Deixa eu ver. De um modo geral, nós vamos finalizar por aqui. Já estamos chegando a 30 minutos, era o tempo que eu não gostaria de estourar nessa nossa aula online. Perfeito, turma? Desejo boa sorte na prova. Qualquer eventual dúvida, me procurem pelas redes sociais. Nos encontramos pela UNAMA. Até mais, boa prova e boa sorte. Até a vitória sempre.